Bom dia, colegas! Dando seguimento à programação do curso, hoje teremos o terceiro episódio do evento Diálogos da Diversidade Humana na Saúde 3, Direitos Humanos, Justiça e Acesso à Saúde. Hoje vamos falar sobre como o ageísmo e heterossexismo se sobrepõem na velhice. Recebam Matias Eidan Cunha de Souza, graduando em Medicina na UFPB, pesquisador em saúde coletiva sobre temas como produção de cuidado a pessoas em situações de vulnerabilidade, uso de práticas integrativas e complementares e sobre o programa Mais Médicos na Paraíba, além de atuar em projetos de extensão na área de educação, que visa o ensino gratuito para pré-vestibulandos paraibanos, e na área médica, que visa o ensino de habilidades médicas para estudantes e população em geral, e ser membro da Liga Acadêmica de Saúde Mental e do Centro Acadêmico Napoleão Laureano. Seja bem-vindo, Matias. Bom dia, pessoal. Obrigado pela recepção, Laura. Espero que todo mundo esteja bem e disposto para começar esse diálogo hoje pela manhã. Eu vou compartilhar aqui, eu vou me apresentar, vou falar um pouco sobre o trabalho, porque tem pessoas que não são da sala, né, mas é com muita felicidade que eu venho falar hoje. Tenho muita gente conhecida e eu fico meio com vergonha, mas qualquer coisa vocês já vão me perdoando, tá? Se acontecer algo de errado. Vocês estão vendo minha tela? Estão conseguindo ver? Agora sim. Agora sim, né? Então, gente, eu trouxe para vocês hoje, foi um convite da professora Hilva, e eu fiquei muito, assim, além de admirar muito a professora Hilva, eu fiquei muito gratificado dela ter chamado para apresentar esse trabalho, mas esse trabalho aqui é um trabalho que foi publicado nos anais do Congresso, do 4º Congresso Nacional de Saúde. É um trabalho em que a gente tenta discutir um pouco sobre o ageísmo e como esse processo e outros agravos à saúde podem influenciar na vida de pessoas idosas, né? Pessoas idosas que são LGBTQIA+. O trabalho foi feito por mim, aqui como primeiro autor, por Eric, que vocês devem conhecer muito bem, por Tarcísio, que ele é mestrando em saúde coletiva, Eric estudou com a gente, né? Tarcísio, que é mestrando em saúde coletiva do CCS, e pela professora Daniela de Souza Barbosa, que é professora lá do DPS, Departamento de Promoção da Saúde, da UFPB, lá no CCM. Basicamente, o trabalho é como se resume todos os materiais que a gente vê em pesquisa, com introdução, metodologia, resultados, discussões e considerações finais. Mas antes de começar, eu queria só dizer que a ideia de trazer esse tema para a discussão é porque eu sentia muita falta de como as pessoas podiam levar em consideração o que acontecia quando as pessoas idosas eram LGBTQIA+. Então, nós temos dois processos de vulnerabilização nessas pessoas. O fato de elas serem idosas e o fato de elas serem minorias sexuais e de gênero. E aí, quando a gente viu esse congresso e viu que a temática era população e saúde para todos do século XXI, a gente começou a fazer uma análise e percebeu que a gente está passando por uma transição demográfica e epidemiológica, né? Então, justamente, na época desse congresso, ainda não estava acontecendo a Covid, na verdade até estava, mas assim, não tinha todos esses casos, mas no caso a gente percebeu que a população brasileira ela tem ficado mais idosa, e existe uma certa transição epidemiológica, né? Se antigamente a gente via com alguns tipos de doença, outras são doenças mais psicossociais hoje em dia. Se antigamente era crônico, hoje são mais psicossociais. Então, nessa discussão, a gente tentou ver como essa transição epidemiológica e essa transição demográfica, pensar essa transição epidemiológica e demográfica como um fator primordial para tocar a nossa futura prática clínica. E aí, por essa curiosidade, eu e Eric começamos a fazer essa pesquisa e a gente incluiu e decidiu voltar isso para a população idosa LGBTQIA+, que estão tanto nessa parte da transição epidemiológica, por ter vivenciado a pandemia do HIV/AIDS, né, que foram os grupos mais afetados, e também pela transição demográfica, que é o futuro da nossa população, é ter mais idosos. Então, eu acho que a gente consegue tornar ele pertinente justamente por isso. E aí, como eu disse, a introdução, a metodologia, resultados, discussões, considerações finais, tipo básico de todo trabalho científico. Na introdução... Matias, desculpe interrompê-lo. É porque está havendo uma interferência. Não sei se você está aí com o YouTube, com o som ligado, não sei. É o da senhora que está, professora. Ah, desculpe. Desculpe, pode continuar. Posso continuar? Pronto. Deixa eu só abrir aqui de novo. Então,
só para tentar contextualizar, eu trouxe o que tem na introdução lá do trabalho, mas eu também trouxe outros conceitos para a gente pensar, já que eu assisti todas essas palestras. Mas de início a gente já viu, né, o que ageísmo é o quê? O ageísmo, ele vai trazer o preconceito ou a aversão a pessoas de extremos de idade. Geralmente são crianças ou idosos. Nesse caso, eu trouxe justamente o ageísmo na perspectiva do idoso. Então, o idoso, como esse idoso se comporta socialmente e o quanto sua idade vai influenciar nos processos de saúde. Isso tem descrito na literatura. Só que o que tem trazido na literatura é no campo das ciências humanas e sociais. Então, geralmente, é o que eles chamam da gerontologia. E aí, quando a gente vai para o campo da saúde, ou para qualquer outro campo, mas principalmente no campo da saúde, já por causa do curso, você percebe que não existe essa particularização de entender como o ageísmo vai influenciar na dinâmica de vida dessas pessoas. Isso é muito importante. E aí, quando você começa a dar uma analisada, e os poucos materiais que tem, coloca que justamente o que acontece é que, nos serviços de saúde, o ageísmo ele é materializado na singularização das queixas por causa da idade. Então, geralmente, a pessoa está com alguma dor de cabeça e é singularizado. Não, é coisa normal, é da idade. Só que às vezes não é a idade, né? Isso é uma prática do ageísmo. Às vezes não é a idade, às vezes simplesmente pode ser uma doença ou simplesmente uma reprodução de algum problema patológico ou problema familiar ou da própria comunidade onde a pessoa está inserida. Então, existe sim um ageísmo na saúde e ele está representado pelas singularizações da queixa à idade. A gente vai escutar muito sobre poliqueixosos, né, que tem vários conflitos, mas geralmente essas pessoas, elas não necessariamente estão indo porque querem, elas estão indo porque precisam. E se precisa de forma patológica ou sistêmica, é uma coisa, ou se precisa de forma social, é outra. E a gente vai perceber isso no próximo slide. A gente também tem que olhar como essas singularizações de LGBTQIA+, influenciam dentro da saúde. Que a gente viu que o ageísmo, ele vai influenciar na saúde. Mas também ser minorias sexuais e de gênero também vai influenciar na construção do processo de saúde e doença dessas pessoas. E a gente vê que o primeiro caso é a negação do nome social. Se existe a negação do nome social para transexuais e travestis na população mais jovem, nos idosos isso é potencializado pela idade, né? Porque é o que a gente escuta daquele termo do maricona, que é como eles não tivessem suas sexualidades postas na sociedade. Então, são como a gente chama de seres assexuais. Então, são seres que não têm sexualidade, né? E, literalmente, o termo assexual dá a construção de que eles não vão poder ter desejos sexuais e vontade de construir vidas sociais conjuntas, né? E, sobretudo, o que a literatura descreve sobre os LGBT na saúde é a negação do atendimento ginecológico a homens trans com vagina, né? Então, eles negam esse tratamento ou nem sequer passam porque não perguntam se os homens são trans, se são cis. Por mais que isso, na atenção primária à saúde, seja primordial, lá para a construção do cadastro e da ficha, mas mesmo assim muitas pessoas colocam sem necessariamente perguntar. Então, não pergunta e já vai colocando que a pessoa é um hétero, cis e tenta formar aquele padrão. E quando a gente pensa que existe o idoso LGBTQIA+, que é a interseccionalidade entre o ageísmo e a LGBTQIA+, fobia, isso é bem pior. Porque nós vamos ter uma baixa rede de apoio para essas pessoas. Então, isso que a gente procura nos serviços de saúde, aquela rede de apoio na atenção primária, para adentrar os serviços públicos de saúde, é completamente ineficaz. Por quê? Porque eles não têm rede de apoio. Então, se é um idoso LGBTQIA+, que seja acamado ou domiciliar, certamente ele vai morar só e a gente vai ver as causas mais para frente, e aí você não consegue dar essa rede de apoio, então ele não procura a unidade de saúde, nem tampouco a unidade de saúde vai para ele. Isso é muito grave para a gente pensar. E a gente, isso é singularizado nos termos de maricona, né? Ou idoso não pode ser bicha, ou qualquer outro termo que assim a gente é comum ver, porque parece que ser gay, ser LGBTQIA+, é uma coisa mais moderna, né? Uma coisa mais contemporânea, e como não tivesse acontecido antigamente. E a gente vai ver essas discussões melhores. Uma coisa que eu queria trazer, e eu já discuti, é que existe sim estudos quanto às singularidades do ageísmo nos idosos LGBTQIA+, mas isso é voltado para a gerontologia, ou seja, é mais voltado para o campo das humanidades e das ciências e saúde. E aí, das ciências humanas, aliás. Quando a gente pensa em ciências humanas e saúde, existe uma precarização, ou seja, não tem muito escrito sobre isso, e quando se tem, são bem limitados, e a gente vai ver que uma limitação desse estudo que a gente realizou é justamente não ter nenhuma análise no Brasil. A maioria é fora, é Canadá, Estados Unidos, mas no Brasil, para a singularidade do Sistema Único de Saúde, não tem. Então, isso já é um grande problema que esse texto sinaliza. Eu só queria trazer aqui um conceito que pessoas idosas LGBTQIA+, elas não são pessoas vulneráveis, né? E entender que não existe pessoas vulneráveis. É o caso aí que o escritor José Ricardo Aires
professor da USP vai colocar, e eu sempre friso quando eu ia apresentar, que as pessoas, elas não são vulneráveis, independente das situações ou das consequências que elas estejam, elas são pessoas que são dotadas de uma subjetividade, ou seja, elas são pessoas que têm histórias de vida e têm algo a nos acrescentar. O que acontece é que são pessoas que estão em situações de vulnerabilidade, os quais a tornam mais doentes, né? Vamos pensar assim. Então, ninguém é uma pessoa vulnerável, ninguém nasce vulnerável, né? É mais ou menos a ideia que Simone vai colocar, Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ou seja, ninguém nasce vulnerável, a gente se torna vulnerável. Então, as mulheres, elas não são vulneráveis, né? Não são mulheres vulneráveis. As mulheres têm história, têm subjetividade, têm desejos sexuais, têm desejos de vidas, ascensões e etc. O que a torna vulneráveis é o machismo, o patriarcado, que subjuga, de transformar ela em corpos secundários, né? Então, é outra discussão. É um abismo entre dizer que uma pessoa é vulnerável e uma pessoa está em situação de vulnerabilidade. Só um exemplo, a pessoa negra no Brasil é uma pessoa em situação de vulnerabilidade, mas a pessoa negra lá na África não, porque o conceito lá é completamente diferente. Então você tem que levar em consideração a gestão, inclusive o Ares vai colocar, que é a gestão em educação e saúde. E quando você pensa em educação e saúde junto, você vai ver que cada local vai ter um contexto e você tem que interpretar esses contextos para poder produzir cuidado. E por que eu digo isso? Porque existe alguns problemas em saúde que eles perpassam e transcendem os problemas epidemiológicos, né? Que eu falei lá no início, que é epidemiologia, transição epidemiológica. Mas, por exemplo, a violência contra mulheres, ela pode até estar nos dados epidemiológicos como alta, mas a resolutividade delas não está em medicamentos, não está em práticas integrativas e complementares. Está em construções sociais. Então, ela transcende o campo da epidemiologia e a gente precisa planejar ações e políticas em saúde de forma social, porque é um problema social e não só um problema epidemiológico. E pensar isso, o Ares vai colocar isso, que pensar isso revoluciona tudo, né? Ele faz esses escritos lá com HIV e ele revoluciona tudo, né? Porque você vai começar a perceber que por mais que eu medique uma pessoa que esteja, por exemplo, com dor de cabeça, mas o problema da dor de cabeça é o marido que bate na mulher, então não está resolvendo nada. Tem que ser uma ação social, porque o problema é social, e não uma ação epidemiológica, porque o problema não é epidemiológico. Beleza? Só para dar uma continuidade aqui, mostrar a metodologia foi uma revisão sistemática de literatura, a gente fez todos os protocolos, porque por ser um tema muito assim, subjetivo, que vai levar em consideração a autoria dos autores, isso é importante nos textos, que particularmente os textos que eu gosto de escrever, mas a gente tentou fazer uma revisão sistemática para tentar distanciar mais um pouco e ver o que é que dá. E aí a gente viu a PubMed, a gente utilizou os descritores idosos e minorias sexuais e de gênero, que são do DEX, e na PubMed retornou 654 artigos, na Cielo 555. E aí a gente retirou todas as duplicatas. Depois que retirou todas as duplicatas, a gente foi ler os textos, introdução, título e resumo. Depois a gente leu os textos por completos e ainda, para tentar agrupar todos os textos que fossem melhores descritos, a gente ainda passou uma escala, chama escala de Pedro, para poder tentar marcar e fazer com que todos tivessem a mesma metodologia, ou metodologias próximas, garantisse anonimato dos entrevistados, etc., para tentar ver exatamente o que é que acontece com essa população, né? E aí os resultados que a gente obteve foram 19 artigos, como eu disse, como vocês podem ver, todos estão em inglês. Isso é o primeiro problema que a gente analisou. Por quê? Porque a maioria dos nossos estudos estão fora do país, então a gente não tem essa dinâmica de pesquisa para o Brasil, né? E quando tem, eles são insuficientes, então geralmente são artigos que não têm uma metodologia que vá seguir direitinho todos os protocolos das evidências científicas para poder constatar o que precisa pensar no país. E isso daí foi um grande desafio para a gente, né? Porque como é que eu ia falar do SUS, do Brasil, se eu não tenho estudo no Brasil e uma revisão de literatura? Então, já foi um grande desafio nesse texto, esse problema. Mas, basicamente, o que é que a gente chegou? Após analisar todos os 19 textos, a gente chegou em 4 categorias de análise, né? Que a gente viu que foram discutidas dentro do nosso trabalho, que foi o ageísmo, a qualidade de vida, a rede de apoio e as patologias que realmente acontecem. De início, eu queria trazer o ageísmo, porque o ageísmo a gente já discutiu lá na frente o que é, e a gente viu até o que acontece na saúde, mas o nosso trabalho, ele identifica que o ageísmo, ele é uma cascata. Então, ele começa lá com os idosos LGBTQIA+, que têm seus empregos, né? Tudo bem, eles são todos empregados em relação aos heterossexuais, inclusive eles são mais empregados, mas tem um porém, eles não conseguem subir a cargos de chefia.
Então é o que mais ou menos acontece com as mulheres no patriarcado. As mulheres, elas conseguem entrar nas empresas, mas elas não conseguem chegar em cargos de chefias, porque esses cargos de chefia são para homens. Então, o ageísmo aqui também está no meio corporativista, né? E vai mostrar isso marcadamente. E para poder ser aceito nos empregos, ou até mesmo chegar nesses cargos de chefia, o que é que acontece com esses idosos LGBTQIA+. Eles têm que negarem suas identidades. Então, são pessoas que já são bem resolvidas, já saíram do armário, eu não gosto muito desse termo, saíram do armário, mas eles precisam esconder suas identidades novamente, se reesconder, para poder chegar a ter uma dinâmica econômica eficaz. E a gente vai entender isso porque na qualidade de vida, ou na rede de apoio, você vai perceber que eles não têm rede de apoio. E no sistema capitalista, a rede de apoio deles é o capital, né? E, infelizmente, eles precisam esconder suas identidades. Então, é todo um emaranhado de problemas que vão acompanhar essas pessoas. Isso piora quando eles têm acima de 80 anos, porque eles têm que negar as suas identidades para poder ter cuidado de saúde, porque a unidade de saúde renega o cuidado a eles. Porque acima de 80 anos é aquele processo que eu disse, são corpos que não têm subjetividade, é o que Judith Butler vai chamar de corpos abjetos. Se as mulheres têm os corpos objetificados, então elas estão com prazer sexual, nesse caso, a gente tem corpos abjetificados, ou seja, corpos que não têm singularidade, são apenas corpos que estão ali para serem morridos, né? Corpos que não valem a pena, ou seja, não é viável para a dinâmica em saúde e do capitalismo receber esse corpus. Então, o que é que acontece com ele? Eles têm que negar as suas identidades. Então, é voltar para o armário, né? Basicamente isso. E aí, isso piora quando você pensa que existe uma interseccionalidade com o fator de raça. Então, se você tem um idoso LGBTQIA+, que seja negro, isso é muito pior. E ainda mais é pior quando eles são bissexuais. E a gente vê que o ageísmo e o preconceito contra os LGBTQIA+, não está dentro só da sociedade como um todo, está dentro até do grupo dos LGBTQIA+, que não acreditam que existam bissexualidades, né? E aí isso vai piorando e vai trazendo uma cascata muito maior. E aí você pode pensar que mulheres idosas, LGBTQIA+, negras, mulheres idosas, bissexuais, negras, vão ter problemas ainda muito maiores. Então você vai vendo que é uma cascata, porque não é um dado epidemiológico, é um problema social. É aquele conceito de Ares, né? E eu só consigo solucionar isso quando eu tenho atitudes sociais. E aí eu vou trazer aqui algumas patologias que a gente conseguiu identificar, e vocês vão perceber que isso é importante para a prática clínica do futuro médico, de qualquer outro profissional da saúde. Porque muitas vezes a gente pensa que esses temas mais um pouco de humanas não vai chegar para a gente, não vai fazer sentido para as nossas práticas. Mas é importante destacar que a gente pode estar cuidando de uma doença e o cuidado da doença, a gente não leva em consideração que a gente tem que cuidar de pessoas. E a doença vai recorrer, vai ficar lá, vai tornar uma pessoa poliqueixosa, vai vir várias vezes na unidade de saúde e você não resolve o problema. E aí você é um péssimo profissional porque você não resolveu o problema daquela pessoa, né? Assim, para a cabeça daquela pessoa. Mas às vezes é só porque a gente não tem esse olhar voltado mais para a sociabilidade, né? A gente foi educado no modelo flexneriano, biomédico, que tudo que for epidemiológico a gente tem que tratar com medicamento de forma epidemiológica. E a gente vai tratar a dor de cabeça com Tilenol, dipirona, e a dor de cabeça não é só dor de cabeça, ela é outra coisa que a gente poderia ter resolvido de uma forma menos medicamentosa. Mais resolutiva e resolução psicológica. Eu queria trazer outros, que eles têm piores condições de saúde física, quando comparado
Nós tivemos um probleminha com a conexão do nosso colega, mas a gente vai conversar com ele e volta. Pronto, Caiu a minha internet, de não foi? volta. Isso. Caiu aonde? Acho que no último slide que tu tava. Mas eu cheguei. Vocês ouviram falar as primeiras partes das patologias, a dificuldade psicológica. Daqui das patologias, né? Travando, né? Ai, que raiva. E agora, melhorou? Vê aí. Pode prosseguir, né? E aí? Pode prosseguir, Matias. Vamos ver se dá certo. Tá, mas eu queria saber de onde eu parei. Se foi nas patologias, é isso que eu tô perguntando. Você não está mais apresentando a tela, Tá, certo? deixa eu botar aqui. Pronto, agora foi, né? Pronto, agora sim. Aí, no caso, eu parei aqui nas patologias, foi? Foi. Isso. Tá. A gente pode voltar dentro delas. Pronto, vamos lá. Só retomando aqui, nas patologias, o que é que a gente identificou, né? Que tem um desconforto psicológico. Eu acho que isso seria o mais comum da gente pensar e perceber, já que a gente está familiarizado hoje em dia, pandemia, e etc. Mas eu queria trazer umas coisas mais, que a gente está mais a condições de saúde física, né, porque esses idosos, eles ficam mais atrelados ao ambiente domiciliar, já que eles têm suas singularidades e tudo esquecidas, cortadas, negadas, né, do serviço de saúde, e também a dificuldade de entrar no serviço de saúde. Eles até conseguem acessar o serviço de saúde quando você pensa em municípios que têm a rede de atenção básica amplificada. Por exemplo, João Pessoa é a terceira capital que tem uma maior cobertura assistencial em atenção básica, né? Quase 92% do território de João Pessoa tem unidade de saúde da família. E aí você consegue colocar esses idosos dentro dos serviços de saúde, mas eles não vão para o setor secundário. Por quê? Porque lá eles são negados de novo. Então a gente consegue adentrar ele, mas a gente não consegue continuar o tratamento, né? São pessoas que demandam de atenção. E aí eu vou trazer umas doenças que a gente vê mais nos fatores epidemiológicos agora, mais, vamos dizer assim, mais biomecânicos, que a gente está acostumado, mas os idosos LGBTQIA+, eles apresentam mais quadros de câncer, nos homens câncer de próstata, de artrite, de lombalgia, cervicalgia, hepatite e doenças pulmonares. Então, se você vê na sua prática clínica, futura prática clínica, essas patologias, e você deve levar em consideração a singularidade e subjetividade dessas pessoas. Porque levando assim, vocês podem pensar até que a lombalgia, a cervicalgia, não necessariamente vai ser tratada com remédios, mas sim com remédios e uma terapia coadjuvante ou complementar ali. É interessante também que os idosos LGBTQIA+, eles fazem uso mais de tabagismo e alcoolismo. E não é por causa da singularidade deles serem pessoas LGBTQIA+, mas sim porque eles usam essas drogas para tentar ser uma fuga da realidade. Então, eles usam para tentar fugir dessa realidade de tentar esconder sua sexualidade, sua existência. Aí eles se escondem, eles usam o tabagismo para tentar, vamos dizer assim, construir uma rede de apoio nessas duas drogas. Só por fim, é importante destacar que esses idosos LGBTQIA+, como eu disse, eles passaram por uma pandemia, né, que foi a pandemia do HIV/AIDS, e a gente está passando por essa pandemia, por uma outra pandemia, aliás. E eles foram completamente afetados por causa que eram grupos sociais que estavam na exclusão social e ainda estão, né? Então, esses idosos, eles vivenciaram esses momentos. E aí você pensa, se LGBTQIA+, já não lhe dá apoio da família. Esse pessoal aí tiveram que abandonar a família para expressar suas singularidades, né? E aí já não tinha apoio dessa família. Então, eles se sustentaram nos seus amigos. Só que você vai ver que nesses textos da revisão, você percebe que muitos deles tiveram seus amigos mortos pelo HIV.
e aí o que é que acontece? Sua rede de apoio é mais reduzida ainda. Aqui nós temos mais duas, que é a qualidade de vida. A qualidade de vida é que esses idosos eles estão mais propícios a altos índices de pobreza e vulnerabilidade social, obviamente. Claro, eles estão colocados à margem da sociedade, né? Os casados, é interessante destacar que os casados eles têm melhores qualidades de vida. E aí a gente vê mais uma vez que a rede de apoio pode ajudar no processo de construção de saúde, né? Tem os piores índices nos idosos de qualidade de vida, né? Nesses idosos LGBT eles têm os piores índices de qualidade de vida, e os travestis e transexuais são melhores, eles têm os melhores índices de qualidade de vida quando eles conseguem fazer o que os textos vão chamar de feminização ou masculinização, tá errado aí, é com C cedilha, quando eles são completas, ou seja, quando esses idosos, eles conseguiram chegar ao que a sociedade queria deles, ou seja, que eles fossem o mais próximo do padrão, por mais que eles sejam transexuais ou travestis. Então, nesses casos, a gente consegue ter um melhor índice de qualidade de vida, mas a gente lembra que eles estão nos altos índices de pobreza, então os casos são a quantidade é bem menor, obviamente, não vão ter dinheiro para fazer procedimentos técnicos cirúrgicos. E aí você vê que até a medicina biomédica, biomedicalizante, ela é importante até para a acepção dessas pessoas dentro da sociedade, né? Porque são procedimentos médicos que vão fazer com que essas pessoas sejam aceitas dentro da sociedade. Então a medicina, ela tira e ela coloca essa pessoa na sociedade, e a gente tem que estar do lado da que vai colocar essas pessoas dentro dos fatores sociais que podem melhorar as suas qualidades de vida. Para finalizar essa parte aqui dos resultados de discussões, a gente vê que elas têm 2 vezes mais chances de morar sozinhos, como eu disse, geralmente são idosos, suas famílias morreram, e por terem morrido, se apoiavam nos seus amigos, ou excluído elas de suas casas, na época, geralmente, a maioria era colocado para fora de casa, e por serem excluídos de suas casas, eles ficaram com seus amigos, mas seus amigos também já faleceram devido ao HIV/AIDS, então é um pouco mais complicado, então ele tem 2 vezes mais chances de morar sozinhos, tem 2 vezes mais chances de ser solteiros, e a gente viu que ser solteiro baixa o índice de qualidade de vida, porque casado tem melhor índice de qualidade de vida, a gente viu lá na qualidade de vida, 4 vezes mais chance de não terem filhos, né, e não por causa por serem LGBTQIA+, mas sim porque a adoção é um fator um pouco mais odierno para essa população. E aqui são usuários indesejáveis nos serviços de saúde. E por ser usuários indesejáveis nos serviços de saúde, eles não vão ter rede de apoio. Então, é uma cascata, como eu disse, né? Não tem rede de apoio na família, porque a família ou já faleceu ou expulsou de casa. Não tem rede de apoio com os amigos, porque os amigos já faleceram. Não tem rede de apoio nos serviços de saúde. Não tem rede de apoio no trabalho, porque tem que negar suas singularidades. E não tem rede de apoio no serviço de saúde, porque são usuários indesejáveis, que tudo está relacionado ou por causa da idade ou por causa da sexualidade. Só para as nossas considerações finais, para abrir um momento para pergunta, tentei ser bem sintético. O texto, vocês podem achar esse texto lá no Google Acadêmico, está indexado lá, vocês procuram lá. Qualquer coisa eu posso enviar também lá no grupo, mas é bem legal dar uma leitura, é um texto que eu gosto bastante. Mas as considerações finais é que a gente deve levar tudo isso em consideração, como eu já falei, para a gente ter uma saúde de forma biopsicossocial, né? E aí eu trouxe biopsicossocial porque a época que eu escrevi esse texto, eu acreditava nesse termo de biopsicossocial. Hoje em dia eu já vejo, inclusive há uma tese recentemente, que a pessoa que constrói o método biopsicossocial, ela só levou, que é McCartney, que é ela canadense, só levou os fatores biológicos na construção do método incitado na pessoa, né? Então ela não leva nenhuma teoria psicológica, nem teoria social para a construção dessa saúde biopsicossocial. Então, a saúde biopsicossocial ainda é limitada dentro só da biologia, né? Que a própria criadora não se baseou em teorias psicológicas e sociológicas. Inclusive, um autor brasileiro vai colocar que o modelo biopsicossocial, ele não é biopsicossocial, ele é bio, porque só foi baseado na biologia, nas ciências da saúde. Mas isso é uma outra discussão, mas mesmo assim eu mantive lá no texto, porque era um pensamento mais que eu tinha à época. A gente precisa, quanto futuros profissionais da saúde, garantir esse fortalecimento da gerontologia LGBTQIA+, porque é ela que mais estuda, né, ela é a que estuda, na verdade, e fazer com que tenha estudos para a gente, mais na área das ciências da saúde, para tentar atender essa demanda. E também, como eu disse, na nossa revisão, a gente não identificou estudos suficientemente eficazes e contundentes sobre a temática num país. E aí a gente tem toda uma singularidade do povo brasileiro, que de ser bem variado, que precisam ser levados nessas considerações. Então é necessário que outros estudos possam sair desse estudo daqui e que possam analisar essa singularidade de idosos LGBTQIA+. Fora de toda a construção que a gente vê positivista, etc.,
é bem melhor, porque você consegue pegar essas singularidades e perceber quais são as aproximações e distanciamento do mundo. E aí a gente consegue fazer com que a gente possa fazer uma prática, e aí eu reforço clínica, mais biomédica, flexneriana, e etc., para o nosso futuro, que é ser profissionais qualificados para atender essas demandas, justificado pela transição epidemiológica, a transição demográfica. Então, daqui a 10 anos, quando a gente se formar, porque basicamente é isso, né? Provavelmente a gente vai estar ali com bastante idoso no país, e a gente precisa ter essa ideia para poder fazer uma clínica eficaz. Aqui está a referência, eu coloquei só a referência do texto, tá? Vocês podem pesquisar lá no Google Acadêmico, ou até nos anais do Congresso, foi de Campina Grande, Congresso Brasileiro de Ciências da Saúde, do ano passado, e aí todas as outras referências dos 19 artigos estão lá, tá? E obrigado, gente, desculpa qualquer coisa, a internet, a velocidade, e estamos abertos aí para perguntas. Tem alguma pergunta? Maravilhoso, Matias. Tem sim, eu vou ler aqui agora. Tá, vai lá, manda. Ana Lígia perguntou: dentro da medicina, também é comum que muitos profissionais neguem a própria sexualidade para que não sejam prejudicados no mercado de trabalho? Recentemente, a gente fez uma pesquisa para discutir a formação médica dentro do curso de medicina, obviamente, né, que é a formação médica, né? E aí tem um cara que ele é um professor que eu adoro bastante, que é o Gustavo Raimundi, que ele é professor da Unicamp, que ele faz uma tese que é chamada autoetnografia do corpo gay na formação médica, né? Ele faz um estudo autoetnográfico do corpo dele, percorrendo a graduação em medicina, a residência em medicina de família e comunidade e um mestrado e um doutorado de saúde coletiva. E ele vai colocar na tese dele, inclusive tem vários artigos dele que ele desmembra essa tese dele, e ele vai colocar que em muitos momentos ele teve que negar sua singularidade contra LGBTQIA+, sobretudo porque entendia-se que eram corpos meio que invasivos, porque foi construído dentro da sociedade que o gay é aquela pessoa que invade o corpo da outra pessoa, né? E nessa construção de invadir, os serviços de saúde não aceitavam. E aí, por exemplo, era colocado mais ou menos o que acontece com a mulher. A ortopedia não é pro gay porque é uma área pesada, então não dava certo. Inclusive, o Gustavo Raimundi, ele vai colocar que isso existe até dentro da Plataforma Brasil, até dentro do Conselho de Ética em Saúde Nacional, que ele teve dificuldade para aceitar a sua tese, para ele pesquisar, justamente por causa disso, porque é um corpo gay dentro de uma formação positivista, né, que é uma formação praticamente positivista, do cientificismo, e que nega essas existências. E é interessante perceber que não nega só a existência da LGBTQIA+, né, vai negar a existência das mulheres, vai negar a existência dos negros, porque, veja, a gente só veio conseguir que as mulheres ocupassem maior parcela das universidades públicas, no que é chamado feminização na medicina, em 2009, né, 2009, e isso vem diminuindo, e aí a gente viu lá no estudo da gente, esse ainda não está publicado, a gente está tentando publicar, que dentro da própria UFPB, as mulheres, elas conseguiram ter a mesma equidade dentro da graduação, só que quando você vai para o mestrado, isso já reduz, para o doutorado, isso reduz drasticamente, quando você chega no financiamento de bolsa de pesquisa, é 64% homem, o resto, o pouco lá, dos 20 poucos, são mulheres, então é muito interessante ver isso, né? E outro ponto a destacar também, que não só a LGBTQIA+, também é negada na formação médica, né, na medicina. Quando a gente vai analisar o ENAD da própria UFPB, a gente percebe que a gente houve uma grande melhora de pessoas pretas, pardas, indígenas entrando no curso médico, mas agora a gente já vê uma redução no ENAD. Então, dentro da própria UFPB, quem não sabe, a UFPB foi uma das primeiras universidades a aderir ao sistema de cotas, antes mesmo do governo lá do PT colocar o sistema de cotas. Então, a UFPB, ela vem antes, né, ela já vem antes desse sistema, e mesmo assim, ela reproduz esse racismo dentro das universidades. Então, a formação médica, ela é ainda, né, negacionista dessas singularidades, né? Ela nega a existência das mulheres, dos negros, dos LGBTQIA+, dos corpos deficientes, né? Inclusive, se vocês perceberem, os nossos livros de anatomia, essas coisas são corpos brancos, não são corpos negros. O máximo que você vai ver é uma prancha no néter que tem uma mama com uma mulher negra, mas não são corpos brancos, né? E a população brasileira é a população negra. Por isso que tem que levar a consideração de cada um, porque a gente é formado para esses corpos. Só para tentar remeter, o próprio Freud, ele faz esse estudo positivista, né? Quem não sabe, Freud, ele estudou a mente humana, e ele pega a sogra da rainha Elizabeth, né? A Alice de Maltenbet, a mãe do príncipe Philips, e começa a estudar ele de forma completamente positivista e esquecendo a singularidade daquela mulher. E ele considera ela louca, só que ela não era louca, ela era surda, e ela não conseguia ouvir. Então, é muito essa formação positivista, né, essa formação cientificista.
Acho que deu para entender, né? Deu sim. Dentro dessa perspectiva da educação, Matias, de que forma que nós podemos pensar essa educação em saúde para que essas individualidades sejam respeitadas no país? É um pouco complicado, porque, veja, como eu disse, a formação médica da gente, ela é completamente biomecânica, né? Inclusive, quando a gente tem alguns modelos que vão tentar transgredir isso, é um modelo biopsicossocial, que ele só é bio, ele não é psico e muito menos social. Então, é justamente o que o Ares vai colocar, né? Que a gente tem que levar em consideração essa sociabilidade. Então, quando a gente pensa que chega um paciente lá, tá com muita dor de cabeça, tá repetindo isso, é uma mulher negra ou uma mulher, a gente já deve pensar, não, mas por quê? E eu acho que o principal é perguntar, né? Perguntar de forma educada, de forma tranquila no serviço de saúde como é. Agora, para mudar a educação médica, eu acho que a UFPB ela avança muito. A gente tem grandes pessoas na UFPB que pensam isso, né? Professora Riva, a professora Juliana, a professora Dani, o professor Luciano. Então, eu acho que a gente vem galgando dentro da UFPB essas coisas, mas a gente precisa justamente refletir como está a nossa formação médica. E a partir do momento que a gente reflete essa nossa formação médica, a gente consegue pensar caminhos para a resolução. Então, eu não consigo te dizer, resolve fazendo educação popular, né? Resolve fazendo estudo interdisciplinar na unidade de saúde. Não consigo te dizer isso, porque na própria estudo da educação médica é muito limitado para definir o que é. Mas tem um texto da professora Juliana Sampaio que ela coloca justamente que as práticas nas unidades de saúde, na atenção básica no SUS, ela vai fortalecer essa educação médica voltadas para singularidades. Então, eles colocam lá, da professora Juliana, do professor Tiago Salesi e do professor Luciano, eu nem lembro qual é a revista, mas é um texto bem legal, que ele faz uma análise do currículo da medicina da UFPB, o currículo de 2007, e diz, essa atenção básica aqui está ajudando muito, né? E isso daí a gente tem que botar essa inserção precoce. E juntamente com essa inserção precoce é discutir com esses alunos como trazer isso, né? O próprio Gustavo Raimondi, ele tem uma solução que ele coloca, que essas discussões têm que ser muito mais transdisciplinar, saindo de referências bibliográficas para existências, né? Então, vivenciar essas existências e escutar o que é que essas pessoas estão dizendo. E a partir das escutas, das falas, dos anseios, das colocações dessas pessoas, a gente pode pensar em processos de saúde, processos de produção de cuidado, na verdade, que vão ajudar a incluir essas pessoas. Então, a produção de cuidado é muito mais formação médica, né, do que necessariamente clínica. Eu acredito mais que seja isso. E é interessante isso que você colocou, porque as parcerias da UFPB, né, com as unidades básicas de saúde, isso é uma via de mão dupla. Da mesma forma que o atendimento auxilia os alunos com esses pensamentos mais atuais, menos engessados, dentro dessas UBS já contribui para a formação dos outros profissionais, né? Isso. A gente tem outra pergunta. Tu quer comentar? Pode perguntar. Pronto. Luiz pergunta. Queria saber, de dentro da pesquisa, se você conseguiu localizar uma diferenciação entre a perspectiva do cuidado dos homens gays e das mulheres lésbicas. Não, infelizmente não. Como eu disse, foi muito limitado, porque, por exemplo, dos homens gays para as mulheres lésbicas, né? Porque a gente tentou pegar justamente o grupamento, né? Os LGBTQIA+. E aí você consegue até ver um artigo ou outro que coloca, os gays são assim, as mulheres lésbicas são assim. Mas os processos que incidem sobre os homens gays e as mulheres lésbicas, por mais que esteja mais voltado para o patriarcado, né, que eu sempre costumo dizer que é mais voltado para o patriarcado que necessariamente para a homofobia, são processos singulares, né? E aí, isso é uma limitação que a gente até coloca nas considerações finais, porque sempre os estudos são pro grupamento e não para as pessoas dentro do grupo, né? E a gente tem que entender que os LGBTQIA+, é um grupo amplo e que precisa ter estudos menores dentro deles, né? Então, entender como os gays faz essa dinamização, como é que as mulheres lésbicas faz, travestis, transexuais. E aí você vê, por exemplo, nas mulheres lésbicas, isso é muito menos estudado que nos homens gays. Você tem muito estudo nos travestis transexuais, mas já nas mulheres lésbicas isso é muito pior. Não tem esses estudos, não tem essa singularidade. Então, considerar se a mulher lésbica vai querer ter filho ou não vai, como é que vai ser, essas coisas são muito limitadas, principalmente quando a gente pensa no cenário brasileiro, que não tem essas dinâmicas de estudo. Entendi. Agora nós temos uma pergunta da professora Hilva. Professora, a senhora quer a palavra ou eu leio a pergunta? Tá dando para me ouvir? Sim, está. Pode passar e depois eu
nas considerações finais, eu posso complementar, Laura. Tá certo, então. Então eu vou ler aqui. A questão da violência física não se destacou nos resultados de sua revisão, considerando a interseccionalidade da velhice do grupo LGBTQIA+, que pode ser atribuída a essa ausência do tópico de violência? Para isso, a última parte cortou. Do tópico de quê? Do tópico violência. Se teve violência, se a gente destacou violência física no estudo, que cortou um pouquinho. Isso. A questão da violência física não se destacou nos resultados de sua revisão? Não destacou nos resultados nos nossos resultados. Inclusive, eu nem tinha pensado nisso, isso é uma boa forma de ver, né? Mas como a gente saiu de um estudo que a gente primeiro leu os textos, como vocês leram o artigo lá completo, vocês veem que a gente fez uma escala um pouco mais de primeiro identificar e ver quais são as classes temáticas que mais apareciam. E aí não apareceu a violência física, mas eu não sei, precisaria estudar mais, eu acho que dentro do serviço de saúde isso deve ser um pouco mais difícil de ter, mas eu acho que dentro das casas deve existir, né? Então, provavelmente, deve ter mais violências físicas. Apesar que tem as violências simbólicas, né, que você vê pela negação de identidade, e a própria violência estrutural, né, que você vai negar o atendimento dessas pessoas, considerando suas singularidades. Mas não, violência física, quando você diz assim, de bater, essas coisas, não chegou a ser identificado nos estudos, não. Inclusive, é uma coisa que a gente deve pensar, porque provavelmente deve existir isso, né, dentro dos serviços de saúde. E até se a gente for pensar a violência ginecológica, né? A falta de atendimento, essa negação. Isso. Tem que ter uma análise com mais calma, né? Para pesquisar. Tá certo. Muito obrigada, Matias. Agora eu vou passar a palavra para a professora Hilva. Tá desligado seu microfone, professora. Seu microfone. Pronto, desculpem. Matias, parabéns pelo seu trabalho de revisão, parabéns também pelo seu interesse, né, nessa temática tão importante. E o seu interesse também é um lugar de fala, né, então você é um militante, você é um ativista, né, e você é um estudante que, assim, ainda tão jovem, né, e ainda, quer dizer, já está indo para o terceiro período, mas, assim, no início do curso, e devido à sua idade, né, a gente se surpreende com sua maturidade, né, emocional e intelectual também. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade para destacar isso, né, ao longo da nossa convivência, tanto no curso do qual você participou, né, no semestre passado, quanto agora, né, agora você participou desses nossos encontros e teve uma participação muito significativa, né, então eu aproveito essa oportunidade para agradecer a você. Obrigado. E parabéns por essa sua apresentação também, né? E o seu estudo contribui para o conhecimento sobre as questões dos idosos LGBTQIA+, né? Porque quando a gente fala, e tem falado nesses nossos encontros várias vezes, sobre a palavra invisibilidade social no contexto da saúde, né? Então, aqui está um grupo que tem sua plena invisibilidade, né? Que são idosos LGBTQIA+, né? Então, você mostrou também que quando comparado, né? Acho que essa foi a sua conclusão, a sua revisão, quando comparados aos idosos heterossexuais, né, que já tem uma carga de preconceito, de invisibilidade social, de sofrimento em relação à disparidade, em relação tanto à atenção na própria família, quanto à atenção nos serviços de saúde por parte de nossa parte, né, da parte dos profissionais de saúde. Então, você mostrou, por meio da sua revisão, que os idosos que fazem parte das minorias sexuais enfrentam, né, maiores taxas de desconforto psicológico, piores condições de saúde física e acesso reduzido aos serviços de saúde. Só um instante.
Só um minuto. E, assim, como eu ia dizendo, a interseccionalidade, por isso que eu fiz essa pergunta em relação à violência, porque nós sabemos que a violência física, tem a violência também psicológica, a violência verbal, a violência simbólica, né, em relação às quais o idoso, né, sofre muito. E quando há interseccionalidade com a diversidade sexual, então me surgiu essa pergunta, entende? Essa pergunta de assim, por que será que não apareceu a categoria temática violência, né? E por isso que eu coloquei essa curiosidade para você, a curiosidade científica, né? E também eu acho, na minha visão, se deve também ao fato de que há poucos estudos, né, estudando essa interseccionalidade, né? E por isso, mais uma vez, eu parabenizo pela escolha do tema do seu trabalho que você apresentou no Congresso, e aqui nos brindou com a apresentação desses dados, né? Então, a gente sabe que aí essa interseccionalidade, ela não tem só um efeito aditivo, né? Ela tem um efeito de uma interconexão, porque uma condição, né, uma condição minoritária interage com a outra, então tem um efeito sinérgico, né? Então, talvez seja pela incipiência, né, da temática ainda na literatura acadêmica, né? E queria só colocar também a questão, e aí está ligada também à questão da violência, o fato de que os idosos LGBTQIA+, eles costumam ficar afastados de sua família biológica, né? Nós vemos isso na realidade, na nossa realidade, nós vemos pessoas conhecidas, amigas, que se afastam da sua família biológica. Isso também vem no bojo de toda essa segregação, né, que já é exclusão, e vem também está também no contexto da discriminação, do preconceito, né, que ainda existe, porque a gente sabe que os atuais idosos LGBTQIA+, eles vieram de uma geração que teve uma repressão muito grande, né, que é o que nós chamamos os americanos chamam de geração baby boomer, né, que são daquela geração, né, que nasceu até 1964, pós-Segunda Guerra e até 1960, 64, e que tiveram que enfrentar uma maior carga, né, de preconceito, discriminação e de exclusão. E, assim, essas pessoas vivem longe de suas famílias biológicas, em grande parte, né, em grande contingente deles, né, e o quanto isso deve fazer mal a esse grupo, né, de pessoas que são um grupo identitário, né, minoritário, com interseccionalidade tão importante. E, assim, embora a resiliência e as habilidades de enfrentamento que são desenvolvidas, né, em idades mais jovens, né, por essa geração, durante o processo de se assumir, né, você disse que não gosta da expressão sair do armário, né, é uma expressão que algumas vezes ela se torna também preconceituosa, né, e até pejorativa. Então, nesse momento de assumir sua identidade, né, eles sofreram muito em seu momento, né? Então, e com isso, foram desenvolvendo essa resiliência, né, e essa habilidade de enfrentamento. Então, isso, acredito que também isso possa continuar a ser, digamos, aproveitado, né, nesses anos agora de velhice,
sendo LGBTQIA+, né? E, assim, eles estão menos, digamos assim, menos fora, né? Eles são provavelmente vulneráveis, você disse, a palavra vulneráveis ela é relativa, né? Mas, assim, eles estão vulnerabilizados, né? Para usar uma palavra que aí se encaixa melhor, aos desafios que são apresentados por essa interseccionalidade, né? Do preconceito etário e do preconceito do heterossexismo, né? Então, essa pesquisa sua oferece recomendações, né? Também para adaptar os modelos atuais de envelhecimento, para poder melhor atender às necessidades de idosos, né, ou então adultos LGBTQIA+, mais velhos, né? E eu gostei muito da expressão que eu vou até tomar emprestado em outras ocasiões, o bio, né? Quer dizer, não é biopsicossocial, mas é bio, porque continua reducionista, né? Então, eu queria também destacar essa questão da resiliência, né? Então, a gente conhece muitos não, conhecem algumas pessoas idosas LGBTQIA+, e que têm uma resiliência que é manifesta, não é? Que a gente percebe. E essa resiliência também é um aspecto importante, né? Então, podem ser vulnerabilizadas, né, está em uma condição de vulnerabilização, mas elas desenvolvem essa resiliência, né? Então, a gente também percebe que as pessoas idosas LGBTQIA+, atualmente, né, em 2021, elas trazem, né, todas as vivências que elas tiveram, né, em um período histórico em que elas não podiam compartilhar a sua identidade, a sua sexualidade, né, por medo, né, de rejeição, de perseguição, da discriminação e da própria família também. E tinham medo também de admitir sua orientação até para si mesmos, né? Porque nessa geração baby boomer, e que hoje tem 70 anos, 75, essa geração ela tem muito preconceito internalizado, né? Então, elas internalizaram estereótipos negativos que a sociedade impunha, né, sobre a comunidade LGBTQIA+. Né? Então, e muitos dados também de idosos LGBTQIA+, mostram que eles demoraram muito, né, a se assumir, a assumir sua identidade, né? Então, isso também se deve a todas essas questões históricas que eles vivenciaram, né? E, assim, a gente vê a cada vez mais aumentando o contingente de população idosa, né, mesmo no Brasil, né, e a população LGBTQIA+, tem recentemente tido um reconhecimento, né, de seus direitos, né, sendo firmados na sociedade. Então, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais engajadas politicamente, e isso tem tido frutos muito, tem tido resultados, tem tido repercussões em políticas públicas, né, na forma de a sociedade encarar, né, essa interseccionalidade também. Então, tem havido esse avanço, né? Esse avanço, mas, assim, também há uma questão que eu não sei se você concorda, mas, assim, eu tenho lido sobre o preconceito em relação aos idosos LGBT dentro da própria comunidade LGBT, né? Quer dizer, há uma preocupação, muitas vezes, que é da sociedade, né, como nós já comentamos aqui, nos nossos encontros,
com a juventude, né, com a beleza, né, com a questão física, né, do homem padrão. E isso faz com que os idosos, apesar né, deles terem passado por por momentos espinhosos, né, na sua adolescência e juventude, eles também, muitas vezes, eles têm um certo rechaço, né, em relação à própria comunidade LGBT. Eu não sei se eu gostaria que você, só para terminar, fizesse algumas considerações sobre essa questão, e eu acho que o que vale também para nós todos, né, da área da saúde, ou estudantes da área da saúde, também deveria ser assimilado pela comunidade LGBTQI+, em relação a essas pessoas que têm mais de 60, 65 anos, né, para que elas possam ser aceitas, porque elas já têm um afastamento da sua família biológica. Muitas vezes elas enfrentam a solidão, né, o isolamento, então elas precisam ter um acolhimento, elas precisam ter uma sensação de pertencimento. E esse pertencimento, ele pode ser muito, digamos, ele pode ser significativo quando eles são acolhidos pela própria comunidade, né? Então, eu não sei se eu estou extrapolando a questão do lugar de fala, mas, assim, por isso que eu queria que você, como um jovem, você comentasse, só para a gente terminar. Eu ia colocar isso no chat, mas aí já aqui terminaram as perguntas, então eu resolvi deixar para o final. E eu faço essas perguntas desafiadoras para você, por quê? Porque eu sei que você sabe responder, né? Então, muitas questões que a gente tem visto aqui nos nossos encontros, né? Você tem respondido melhor que eu, né, que sou a professora, né, e eu aprendi muito com você também, agradeço por você ter se associado a esses nossos eventos, né, então por isso que eu faço perguntas desafiadoras, porque eu sei que você pode responder. Então, eu finalizo, primeiro agradecendo a você e depois agradecendo, né, a todos os participantes, né, foram 3 semanas, né, aliás, 3 semanas não, foram 9 semanas, né, em que a gente teve às segundas-feiras, em um horário que é complicado, o início logo da manhã da segunda-feira, né, e assim, havia muitas pessoas de fora do curso, mas assim, muitas vezes acabaram não tendo a continuidade, né, mas então agradeço a quem pôde continuar participando dos nossos eventos, e agradecer à equipe, né, que nos ajudou muito, né, foi vital para a organização desses eventos, né, e que foi a primeira vez que nós tivemos, né, em nossas disciplinas, esses eventos, né, com streaming, né, com live ao vivo. Então, eu agradeço muito a Mário, né, a Luíse, a Andressa, a Laura, a Lorena, a Lolo, não é? Então, agradeço a todos vocês, né, por me ajudarem e terem sido imprescindíveis na organização desses eventos e por terem me ensinado também a organizar. Então, muito obrigada a todos e todas. Eu queria agradecer pela sala bonita que a professora falou, mas eu fico com vergonha, mas obrigado, professora. É importante esses espaços de debate, né? Como eu disse, é uma formação médica, né? Não tem nada de biopsicossocial, inclusive quem vai trazer... Inclusive, isso é uma tese que foi defendida, acho, semana passada, do Henrique, lá na Unicamp, sabe? E ele traz isso daí, né? Que é um É uma tese extensa, mas é maravilhosa, o cara vai... Ele entrevista a criadora do método clínico centrado na pessoa, né? A Mac McCartney. A Moira Stewart, do Canadá. Isso, do Canadá, isso, ela mesma. Eu peço que você me mande o link dessa tese, eu gostaria muito de ler. Deixa eu botar aqui, tese. Eu assisti a defesa da tese e, assim, foi sensacional, a tese dele tá muito legal. E agradecer à professora Rio e dizer que isso é um espaço importante, né? Quem gostar desses temas...
A gente vai ter o Aires, que vai trazer super a vulnerabilidade, né, o que eu apresentei a vocês, ele é professor, assim, espetacular também, isso vamos trazendo de fora, né, trazer o Aires, que é o da USP, tem o Gustavo Raimundi, que vai discutir isso dentro da formação médica, da Unicamp, tem o Henrique, que traz isso daí, é recém-formado, tem a professora Hilva, a professora Ju, o professor Luciano, a professora Dani, a professora Dilma, o professor Stas, que vão trazer para dentro do nosso próprio centro, né, que tem, assim, achados incríveis, e isso é importante. Como eu disse, às vezes a gente, por estar na UFPB, a gente acha que essa temática é comum nas universidades, mas não é. Recentemente eu fiquei impressionado que uma pessoa disse que só teve 2 horas de aula de medicina de família e comunidade durante toda a graduação dela. Veja, e na UFPB a gente tem aí saúde coletiva, saúde mental, que são campos diferentes, mas estão ali congregados e vai trazer essas temáticas. Então, imagine uma graduação médica completamente biomecânica, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho da universidade que eu tenho muita crítica para se fazer, eu tenho muita construção que eu acho que falta muito para a gente construir, mas, assim, você percebe que avança muito em relação a outras universidades, né? E, assim, a professora Hilva fala uma questão muito interessante. Esse grupo realmente é um grupo invisibilizado, né? Porque quando você pensa, por exemplo, os grupos só dos LGBTQIA+, você vê que eles têm uns movimentos sociais, eles têm suas representatividades, por mais que sejam representatividades meio tronchas, né? Então, por exemplo, um Carlinhos Maia, essa galera assim, mas existem aquelas pessoas que você vê, então, porra, eu não sou invisível, eu sou visível, as pessoas me veem e o pessoal tá me vendo ali. O problema é que eu fui visibilizado de forma errônea. No caso, quando a gente pensa os idosos da LGBTQIA+, eles sim são invisibilizados. Porque você não consegue pensar em nenhum momento uma pessoa que seja idosa LGBTQIA+, que esteja na mídia, né? Você consegue pensar um ator raro lá, bem distante. Eu, particularmente, agora não penso em nenhum, né? Você pensa no Lulu Santos, que se assumiu agora. Só conseguiu se assumir agora, né? Então, você percebe que não. Então, é a mesma coisa que acontece com os ciganos. Você não consegue pensar um cigano que esteja lá num cargo, né? A gente já teve um presidente que foi de origem cigana, só que a gente não sabia, né? Então, veja, o cara negou sua própria existência. Então, essa galera sim são invisibilizadas, né? Então, você diz, as mulheres são invisibilizadas? Não, elas são visibilizadas, elas estão lá. Os nordestinos são invisibilizados? Não, eles estão lá. Tem seus cargos, só que são visibilizados de forma diferente, e essa galera realmente são invisibilizadas. Então, esse termo é muito interessante. E aí a professora Hilva fala sobre a questão dentro da própria comunidade, né? Quando você vê dentro dos estudos, a galera que está dentro do LGBTQIA+, que mais sofre preconceito é o bissexual, dentro da própria comunidade, né? A gente até costuma dizer que o B de LGBT não é biscoito nem de um C, é uma sexualidade que precisa ser respeitada, né? E a gente não vê isso, né? A gente acha que é brincadeira, que é mentira, é não saber escolher, é porque está se decidindo, mas às vezes a pessoa já se decidiu, e é a decisão dela, a decisão assim, né? Decidiu entre aspas, né? Assim, ela se achou, né? Ela se descobriu, na verdade, e essa é a representatividade dessa pessoa. Então, dentro do próprio grupo, existe isso, né? E aí você tem que dizer, eu vou culpar o grupo por ele ser preconceituoso. Não, é porque a gente foi educado dentro do preconceito. A gente se construiu desde nossa infância do preconceito. Então, a gente reproduz ele e muitas vezes a gente nem percebe. Essa semana, na reunião do DPS, eu achei muito engraçado que eu fui falar e eu falei samba do crioulo doido. E eu não percebi que era uma frase racista, e na mesma hora eu me toquei depois, né? Mas veja, é tão velado, é tão simbólico na gente desde criança, que a gente não nota, né? A gente reproduz. Mas aí é o que eu costumo dizer sempre, sabe, professor? Eu digo assim, que todo mundo é preconceituoso. O que difere são as pessoas que se aceitam contra o preconceituoso e lutam contra tal ato, e as que não se aceitam, né? Então, a gente é construído numa sociedade patriarcal, machista, homofóbica, e a partir do momento que eu entendo isso e sei que eu sou assim, fui educado a ser assim, eu vou tentar mudar. Mas quando eu digo que eu não sou preconceituoso, quando a pessoa diz, eu não sou preconceituoso, você já sabe que ela é impossível você não ser. Principalmente nessa sociedade que a gente está, né? Principalmente nesse governo que a gente está, nessa construção toda política que nem cai pro assunto. Então, é praticamente impossível a gente não ser. E aí, difere é isso, quando eu me reconheço quanto tal e luto contra tal fato, e quando eu só acho que é comum, que é normal, que é mimimi, que eu até falei, né? Não, pode dizer que é mimimi. Mimimi representa o choro da criança que quer o direito de comer. Então, se tá dizendo que é mimimi, pode dizer que é mimimi. É meu choro de querer ter meus direitos. Então, pode me chamar de mimimi, mimizento, vitimista, tô nem aí. É isso que eu quero, né? Então, eu acredito que existe sim esse preconceito dentro da comunidade, mas não por causa da comunidade, mas sim pelo que a gente foi educado desde criança a ser assim, né? A gente sempre foi assim, ser educado assim, mas não é porque a gente sempre foi assim que a gente não pode mudar, né? A gente, na verdade, não só pode, como a gente deve mudar, principalmente dentro da medicina que reproduz isso.
Sim, sim, muito bem, Matias, foi muito bem colocado, que às vezes instintivamente a gente fala, né, e a gente perpetra falas de microagressão, né, e não é aquela coisa voluntária, foi involuntário, né, mas a gente percebe imediatamente, né. Então, nós refletimos a nossa sociedade, né? Isso, e principalmente na minha geração, né? E na geração da minha mãe foi ainda mais, né? Então, eu sou da geração baby boomer, mas minha mãe que está aqui, ela foi da geração anterior, né? Então, imagine como foi difícil para ela, como mulher, né? Na sociedade, no sertão pernambucano, né? Para uma mulher, né, que só tinha um destino, que era casar, não é isso? Eu só queria colocar uma coisa para finalizar agora, que eu aprendi, né? Eu agradeço por você me colocar assim junto desse seleto grupo, né, de professores do DPS, né, que são realmente, esses são professores que têm já uma longa caminhada, né? Foram meus alunos e eu sei que eles tinham uma longa caminhada, né, na luta, no ativismo político. Eu sou muito recente, eu posso dizer que eu sou neófita, certo? Neófita, mas eu tenho aprendido muito, e eu sou um estudante de idade, eu sou uma eterna estudante, eu sempre quero aprender, né, e eu tenho aprendido muito. Então, uma questão que eu aprendi com esta disciplina, que na verdade até agora tem sido curso, né, porque tem sido mais como se fosse um piloto, né, da nossa disciplina que vai começar esse semestre, de fato, né, mas esses cursos me ensinaram muito, e um dos aspectos que me ensinam também até como professora de semiologia, é que eu lembro que há alguns anos, um aluno me perguntou em sala: professora, eram aquelas aulas iniciais sobre anamnese, a gente estava instruindo sobre como colher a anamnese, e aí o aluno perguntou: professora, e nós já perguntamos se, por exemplo, o idoso, qual é a orientação sexual dele? E eu respondi assim também, intuitivamente: não, você conversa com ele, e se ele espontaneamente, ele relatar, né, que ele tem uma orientação sexual não heteronormativa, aí você pode aproveitar e conversar mais. E hoje eu tenho outra visão, né? Eu acho que agora, quando um aluno me fizer essa pergunta, eu vou responder: você precisa fazer essa pergunta. Qual é a identidade sexual do idoso, né? Qual é a sua orientação sexual? Então, veja como eu já estou me modificando, não é tarde para me modificar, e eu já estou me modificando em relação à competência cultural, né? Então, vocês que já estão tendo a oportunidade, né, principalmente com o pessoal do DPS, mas agora eu estou entrando, né, nessa área do conhecimento, que está me entusiasmando muito, porque eu estou aprendendo demais, né? Então, para vocês que não, por exemplo, eu estudei, minha graduação foi na década de 80, né? E assim, nem se falava na questão LGBTQIA+, certo? Nem se falava em ageísmo, né, no preconceito etário. Então, vocês estão em um momento, né, em que tudo contribui para que vocês tenham competência cultural, né? É um momento auspicioso para que vocês desenvolvam a sua competência cultural, né? Então, por fim, né, eu vou passar a palavra à Laura para que ela encerre o nosso evento, e eu agradeço a todos e a todas, né, pela contribuição, pela participação até aqui, né? Isso nos estimula a realizar mais eventos como esse, certo? Muito obrigada, tanto à equipe de organização como a todos os participantes desses eventos que temos realizado. Obrigada.
Muito obrigada, professora. Muito obrigada, Matias. Eu queria dizer que eu estou muito orgulhosa que esse movimento, que esse lugar de fala, ele é nosso e a UNPB tem um papel muito importante nisso. E agradecer a todos que participaram, gente. Muito obrigada. O ciclo de palestras foi muito bonito. E é isso. Até mais. Obrigado, gente. Tchau, tchau.